Existe uma verdade que a maioria das pessoas evita, contorna ou tenta suavizar, não porque seja falsa, mas porque é profundamente desconfortável. Ninguém é responsável pela sua vida, exceto você. Essa afirmação fere o ego. Fere porque destrói a ilusão mais conveniente que carregamos, a de que somos vítimas. Desde cedo, aprendemos a culpar. Culpamos os pais, a infância, a sociedade, os traumas, os relacionamentos, o destino e até Deus. Sempre há alguém ou algo para apontar como causa do que sentimos. E isso cria um alívio momentâneo, mas também cria uma prisão. Porque se o outro é a causa do seu sofrimento, então você não tem poder para mudar. Você se torna refém. Mas no momento em que você assume, verdadeiramente, que é responsável por si mesmo, algo começa a se abrir dentro de você. Dói. Sim. É um choque. É como tirar o chão debaixo dos próprios pés. Mas junto com esse impacto, nasce algo novo. A possibilidade de transformação. A mente humana é extremamente habilidosa em evitar a responsabilidade. Ela cria narrativas sofisticadas para justificar o sofrimento. Eu sou assim por causa da minha infância. Me tornei isso por causa dos meus pais. A sociedade me fez desse jeito. E há uma parte de verdade nisso. Sim, você foi influenciado. Sim, você foi condicionado. Sim, experiências deixaram marcas. Mas existe uma diferença crucial entre ser influenciado e ser determinado. Quando você acredita que foi determinado, você se entrega. Você aceita o padrão como destino. E, sem perceber, continua repetindo os mesmos ciclos, as mesmas emoções, os mesmos comportamentos, os mesmos conflitos. É como cair em uma armadilha e continuar voltando para ela, sabendo onde ela está. Os condicionamentos não têm vida própria. Eles não se mantêm sozinhos. Eles precisam de algo para sobreviver, a sua identificação com eles. Você não é o padrão. Você está identificado com o padrão. E enquanto essa identificação existir, ele continuará ativo. Isso significa algo profundo. O passado só continua existindo porque você o mantém vivo no presente. Não porque ele é forte demais, mas porque você ainda o alimenta, mesmo que inconscientemente. Existe um momento decisivo na jornada interior em que você precisa encarar algo sem filtros. Eu estou fazendo isso comigo mesmo. Essa percepção é brutal, sabe? Porque elimina todas as desculpas, mas ao mesmo tempo, ela traz uma chave poderosa. Se eu estou fazendo, eu posso parar. Veja só a diferença. Se o outro é a causa, você é impotente. Agora, se você é a causa, você tem poder. É por isso que assumir responsabilidade dói tanto. Porque não é apenas uma mudança de visão, é uma ruptura com o ego. O ego precisa culpar, precisa apontar, precisa se proteger. A responsabilidade dissolve isso. Por isso, processos de autoconhecimento profundo são difíceis. Você não foge deles porque são inúteis. Você foge porque eles revelam aquilo que você não quer ver. Você quer mudar, mas sem abrir mão das suas justificativas. Quer evoluir, mas sem abandonar a posição de vítima. E isso é impossível. A verdadeira transformação começa quando você para de negociar com a verdade.
Outro ponto essencial: você não precisa se tornar algo novo. Você já é natural. O problema não é a falta de essência, é o excesso de condicionamento. Você não precisa construir um eu melhor, uma personalidade evoluída, um caráter ideal. Tudo isso ainda é artificial. A essência não é criada, ela é revelada. E ela só aparece quando o falso começa a cair. Desde cedo, você foi ensinado a ser alguma coisa. Ser forte, ser correto, ser bom, ser aceito, ser admirado, ser alguma imagem. Mas olha, toda imagem é uma prisão, porque para manter uma imagem, você precisa sustentar algo que não é natural. E isso, inevitavelmente, gera tensão. A verdade é simples e difícil ao mesmo tempo. Toda personalidade construída é falsa. Não porque seja errada, mas porque não é espontânea. É um produto do medo, da adaptação, da necessidade de aprovação. Existe algo em você que não precisa ser criado, treinado ou desenvolvido. Algo que já está presente, silencioso, intacto, só esperando. Isso é a sua natureza. Ela não tem ansiedade, não tem conflito interno, não tem necessidade de provar nada. Ela não precisa ser sustentada. Ela simplesmente é. Mas ela fica escondida, soterrada por camadas de condicionamento, medo, identidade e esforço. A maioria das pessoas tenta evoluir adicionando coisas. Mais conhecimento, mais controle, mais técnicas, mais identidade espiritual. Mas o caminho real é o oposto. É um processo de remoção. Remover as máscaras. Remover as crenças falsas. Remover as identificações. Remover a necessidade de ser alguém. E, quando isso vai acontecendo, algo começa a emergir naturalmente, sem esforço, sem construção, sem imposição. Assumir responsabilidade não é se culpar, não é se punir, não é carregar peso. É exatamente o contrário. É parar de fugir. É parar de terceirizar. É parar de se esconder atrás de histórias e, finalmente, olhar para si mesmo com verdade, porque só a verdade liberta. E a verdade mais libertadora e mais difícil é essa: você é o criador da sua experiência. E isso não é uma condenação, é a maior liberdade que existe, porque a partir disso, nada mais te prende, nada mais te define, nada mais te controla. A porta se abre, e pela primeira vez, você pode realmente escolher. E talvez seja isso que mais assusta, e, ao mesmo tempo, o que mais transforma.